E aí, pessoal, boa noite. Então, como prometido a vocês, vamos dar início hoje à resolução das questões da 16ª OBMAP, tá bom? Então, eu tenho prometido, aos meus alunos que faria totalmente, resolveria, todas as questões da OBMAP e postaria os vídeos para que a gente pudesse discutir elas, e poder trabalhar elas de uma forma mais abrangente em sala de aula, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, temos aí, gente, primeira questão da OBMAP, 2021. Então, no retângulo a seguir, então, nesse retângulo aqui, A, B e C são pontos médios de seus lados, tá bom? Então, temos aqui, ó, ponto A, ponto B, tá bom? Ponto C. E o zero, ou o O, é o ponto de encontro de suas diagonais, tá bom? É o encontro em que as diagonais aqui, ó, vão se encontrar, tá certo? Então, as 4 diagonais aqui do retângulo vão se encontrar, tá bom? Podemos dizer, a grosso modo, que seria o centro desse retângulo, A área da região sombreada corresponde a, certo? Então, agora nós vamos analisar quanto, tá bom? Quanto em relação ao retângulo nós temos de área sombreada, tá certo? Essa areazinha aqui mais escuras, tá certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui esses traços que fiz, só para demonstrar aqui o enunciado, tá bom? Quem assiste minhas aulas aí já está acostumado que, coisa que eu digo bastante, que é necessário, muitas vezes, para interpretar a questão, que a gente vá desenhando o que o enunciado nos fala. Isso ajuda bastante na hora de poder interpretar bem os dados da questão. Então, vamos lá, pessoal. Vejam só. Esse zero aqui está bem no centro, tá bom? E esse ponto aqui, ó, o ponto A é exatamente o ponto médio, Tá no meio aqui desse segmento, tá bom? O ponto C está no meio desse outro. Então, o que a gente pode dizer? Podemos passar aqui uma reta, tá bom? Intersectando os 3 pontos, A, 0 e C, certo? Então, vamos lá. E aí, gente, com isso, nós vamos poder dividir isso aqui em regiões, tá certo? Se vocês observarem, nós temos aqui um triângulo, E esse tipo de triângulo é um triângulo retângulo, tá certo? Ele se repete também aqui, ó, tá bom? Então temos aqui 2 triângulos, dessa forma. E aqui também temos um outro triângulo, tá bom? Nessa região sombreada, vamos chamar de triângulo 2, tá certo? Já que ele é de um tipo diferente dos triângulos anteriores. Agora, gente, olhando para a região clara, essa região branca aqui do nosso retângulo, nós vamos perceber que aqui, ó, também forma, um triângulo retângulo, um triângulo 1, do mesmo jeito do outro lado, tá certo? E aqui, ó, veja que é o mesmo formato, que nós temos nesse triângulo 2 aqui, ó, nós temos aqui também nesse triângulo da área branca, tá bom? Da área clara, tá certo? Então, o que nós vamos ter, Nós temos agora, ó, transcrevendo aqui, nós temos 2 triângulos, tá bom? 2 triângulos, do tipo 1, tá certo? Para cada região. Lembrando que as regiões são as regiões, clara e a região, sombreada. E temos um triângulo, tá bom? Um triângulo. Dois, tá certo? Esse triângulo aqui maior para cada região. Tá bom? Então, gente, isso nos diz o quê? Se nós temos quantidades iguais para as duas regiões presentes no retângulo, isso significa que a área sombreada, tá bom? Essa área da região sombreada aqui que ele fala, vai ser o quê? Metade. Já que só existe duas regiões
que ocupa toda a área do retângulo, tá certo? E essas duas regiões têm exatamente as mesmas dimensões, cada uma é metade do retângulo. Portanto, nós podemos dizer que nós vamos ter metade, tá bom? Da área do retângulo, né? Um meio da área do retângulo. Então, rapidamente a gente consegue, tá bom? Da área do retângulo. Vou apagar aqui, né? Vou escrever direitinho da área do retângulo. Tá bom? Então, fica bem fácil aí a gente ir aqui, ó, letra C, tá bom? De coisa boa demais e marcar, tá bom? Quem acertou essa questão na prova, parabéns, tá bom? Quem não, começa a se ligar mais, tá bom? E com certeza na próxima vai acertar. Então, gente, agora nós vamos para a questão 2, tá bom? Qualquer dúvida depois, aqueles que forem meus alunos vão no privado, aqueles que forem, que tiverem aí, né, assistindo no YouTube, podem deixar os comentários que depois eu tento o máximo responder, tá bom? E tirar as dúvidas. Então vamos lá, gente, olha só. A questão 2 é uma questão muito boa, tá certo? Bem simples, tá bom? Mas que requer bastante atenção, né? Como praticamente todas as questões de matemática, né? Então, quais dos números a seguir, né? Qual dos números a seguir está mais próximo de, tá bom? Então, primeira coisa, quando ele diz aqui está mais próximo, né? Ele quer um valor aproximado, tá bom? Então, gente, olha só. Nós estamos trabalhando com um número que tem com números, né? O 0,899 e o 0,101 são números com 3 casas decimais. Fica ruim trabalhar com eles, especialmente quando a gente vai levar eles ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente faz, ele nos deu a liberdade aqui, ó, de colocar um valor próximo, um valor aproximado. Então, a gente pode aproximar. Vou pegar aqui, ó, 0,899, tá bom? E vou colocar aproximadamente 0,9, tá certo? E vou pegar aqui, ó, 0,101, tá bom? E vou colocar aproximadamente, né, 0,1. Então, essa expressão agora, ó, vai se transformar em quê? Nisso aqui, ó, 0,9, tá bom? Menos 0, desculpa, pessoal, 0,9 ao quadrado, né? Não pode esquecer o quadradinho lá. Menos 0,1 também ao quadrado, vezes 0,5, tá bom? Com isso, gente, aqui, ó, 0,9 ao quadrado, isso é 0,81, tá bom? Menos 0,1 ao quadrado, isso é 0,01, vezes 0,5, tá bom? Então, estamos brincando aqui com essa expressão numérica, tá bom? Aí, gente, olha só, 0,81 menos 0,01, isso é simplesmente 0,8 vezes 0,5. Aí, gente, ó, 0,8 vezes 0,5, isso nada mais é do que 0,4, tá bom? Então, encontramos aqui o nosso resultado, que por coincidência, né, ó, tá aqui de letra A, né? Arrasou, tá certo? Tomara que vocês tenham aí arrasado na prova e tenham tirado de letra essa questão, tá bom? Questão muito simples que, né, só dá um trabalhinho, né, inicial para compreender bem a questão. Mas depois que compreender essa aproximação fica fácil, né, gente? Então, aguardo aí dúvidas, comentários, tá bom? Para a gente ir melhorando no decorrer do tempo. Eita, agora chegou essa questão, né? Questão 3, pessoal. Uma questão também simples, mas que dá uma dor de cabeça, né? Quem ainda não está acostumado com alguns detalhes, tá bom? Então vamos fazer elas sim. Então vejamos, né? Os quadradinhos do tabuleiro da figura a seguir devem ser preenchidos de modo que, então temos essa figura aqui, ó, certo? Eu já coloquei ela aqui, ó, para nos ajudar, tá bom? Então, vou só transferir esses números que já está nela, né? O 3, o 4, aí aqui nós temos o 4, certo? Aqui nós temos o 1, tá bom? E aqui nós temos o 3, beleza. Só que ela não pode ser preenchida de qualquer forma, né? Ela vai ter aqui duas condições, tá bom?
E essas condições que vai nos ajudar a preencher bem essa tabela. A primeira é que apareçam os números 1, 3, 5 e 7, ou, notem bem esse carinha aqui, tá certo? Ou os números 2, 4, 6, 8, nos quadradinhos de cada uma das regiões em forma de T, tá bom? Essas regiões aqui, ó, tá bom? Onde o 4 encabeça uma e o outro 4 encabeça outra, tá certo? Aí a segunda condição, não apareçam números consecutivos em quadradinhos com lado comum, tá bom? Então não pode aparecer 1 e depois o 2 do mesmo lado, né? O 3 depois o 4, tá bom? E assim sucessivamente, né? E aí ele pergunta, qual é a soma dos números que irão aparecer nos quadradinhos de cor cinza, nesses quadradinhos aqui, ó, tá bom? Nesse e nesses, tá bom? Nesses dois aqui e nesses dois, tá certo? Então vamos lá preencher, tá bom, gente? Então, ó, primeira coisa, vamos fazer esses T's, tá bom? Então por isso que eu mandei vocês se ligarem nesse ou aqui, tá bom? Aonde tem o T, gente, tá dizendo que deve aparecer ou esses quatro números aqui, 1, 3, 5 e 7, ou 2, 4, 6 e 8, tá certo? Ou um ou outro. Como já apareceu aqui na ponta de cada T, né, o 4, então o que a gente vai fazer? Vai ficar com esses pares aqui, ó, tá bom? Então no T nós vamos continuar preenchendo, tá bom? Então vamos preencher, tá certo? Então precisamos perceber o seguinte, né? Como a gente vai fazer isso, tá bom? Então, ó, eu sei que aqui, né? Então eu tenho quais são os números que eu tenho para colocar ali, ó. Eu vou ter 2, 6 e 8, né? O 4 já está, tá bom? Mas como é que eu vou colocar esse número, tá bom? Então, primeira coisa, eu sei que aqui, ó, não pode de jeito nenhum vir o 2, tá bom? Nem aqui, nem aqui, tá certo? Porque o 2 é consecutivo, ó, é a segunda condição, tá bom? O 2 não pode estar do lado do 3. Então, 2 eu sei que não pode, tá bom? Então, ou vai ser 6 ou vai ser 8, né? Isso é interessante, porque vocês vão aprender que não vai importar muito se vai ser 6 ou se vai ser 8, tá certo? Então, a continha vai dar, né, igual, independente disso. Então, pessoal, percebam só, né? Então, essa região aqui, nós só ficamos com o 6 e o 8, tá bom? E a gente vai aprender que não vai importar muito a sequência que a gente colocar, tá bom? Então, tanto posso colocar o 8 aqui e o 6, como o contrário, tá bom? Então, eu vou escolher isso aqui, mas no final a gente podemos mostrar que a ordem aqui não vai alterar, tá bom? Então, 6, né? E 8. Então, estamos dentro da regrinha, tá certo? Aí, claro, aqui em cima só ficou quem? O 2, né? O 2 para colocar aqui e o 2 aqui, ó, fechando o T, tá bom? Então, beleza, fechamos a região, né, de T. Agora vamos para a outra região, né? Então, já usamos esse. A outra região, as outras regiões, né, os outros quadradinhos que nós temos quatro números ainda, que é o 1, né, o 3, o 5 e o 7. E vamos ter que sair preenchendo, tá bom? Então vamos para essa região aqui, gente, olha só. Quando chegamos nessa região, o que a gente percebe, né? A gente não vai poder colocar aqui, por exemplo, 1. Por quê, professor? Porque se eu colocar 1 aqui, ó, vai ficar 1 e 2, então vai ter números consecutivos, tá bom? Então 1 está fora de cogitação. O 3 também, porque vai ficar 3 e 2, né? Então tem, né, números consecutivos aqui, tá certo? Então vai sobrar quem? O 5 e o 7. Mas o 5 também não pode, porque do lado dele, ó, tá o 4, tá bom? Então, também não vai poder o 5, fica só o 7, então fica fácil, né? Nós vamos ter aqui o quê? O 7, pessoal, tá bom? Então, ficou bem fácil a gente escolher ali, né? E dizer, olha, aqui vai ser o 7, exatamente por conta dessa condição, tá bom? Então, beleza, colocamos o 7 lá, tá bom? Aqui, pessoal, olha só, vamos olhar qual é o número que se encaixa,
tá bom? Então, vejamos. O 1 não pode, né? Por causa do 2. Então, vamos eliminar o 1, tá certo? O 3 também não, por causa do 2. Eliminamos o 3. Fica com quem? O 5. O 5 não tem nenhuma condição aqui, ó, né, que o impeça. Então, podemos colocar o 5 aqui, tá bom? Já está ele. Aí agora, vamos para, né, essa, né, região de cá. Mais uma vez, ó, essa região também fica bem tranquila para a gente poder colocar um número aqui. Por quê? O 3 não pode, né? O 1 também não, porque fica consecutivo com 2. Tá certo? Sobra quem? O 5, né? O 5 ou o 7, tá bom? O 7 não daria porque tem um 8 aqui, ó, tá bom? Então ficaria 7 e 8 que são consecutivos, né? O 8 vem logo depois do 7, tá bom? Então não dá. E aí, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora ficamos, ó, tá bem mais fácil da gente conseguir resolver isso aqui, né? Então, qual vai ser o número que a gente vai colocar agora aqui, ó, né? E aqui, né? Então, vamos ver. Olha só, gente. Aqui, né, qual é o número que pode vir para cá? Então, vamos lá. O 1, tá certo? Quando a gente olha a condição do 1, se o 1 vier para cá, tá bom? Ele não vai ter nenhum impedimento. Por quê? Porque aqui é o 3, não é o 2, então não é imediatamente consecutivo, né? Aqui é o 5, tá bom? Então o 1 fica tranquilo de vir para cá. Agora no de cima, né? Quem é que pode vir para o de cima? Olha só, o 1 já está aqui e não poderia por causa disso. O 3 não poderia por causa do 2 e do 4, né? Aí o 5, tá bom? O 5 não poderia por causa do 4, só sobra quem? 7, né? O 7 vai ser a nossa salvação aqui. Tá bom, gente? Então, fechamos, né? Fechamos todos os quadradinhos, né? Utilizando a regra. Aí agora, gente, o que que ele pede, né? Ele pede que a gente dê a soma, ó, desses 4 números aqui, tá certo? Ou seja, a gente vai ter que fazer a soma, né? De quanto é 6 mais 8, que tranquilamente a gente sabe que vai dar 14, né? E 5 mais 1, que vai dar quanto, gente? Vai dar 6, né? Somando agora, ó, 4 mais 6, nós vamos ter o que, gente? Vou botar aqui, né, que é uma soma. Nós vamos ter exatamente 20. Letra ó, A. Mais uma vez vocês arrasaram, tá certo? Então, facilmente respondida aí essa questão, tá bom? E como eu tinha prometido, mostrar a vocês que a ordem aqui não ia importar, tá bom? Porque é 14, 6 mais 8 vai dar 14, 8 mais 6 vai dar 14, então colocando 6 aqui no lugar do 8, invertendo, ia dar certo da mesma forma, tá bom? Então, quem acertou, parabéns. Quem não acertou, né, vai se ligar aí na lógica e com certeza vai ter bem mais facilidade de acertar nas próximas provas, tá bom? Vamos agora para a quarta questão, tá bom? Uma questão muito boa também de raciocínio lógico, tá bom? Então, ó, vocês têm Arnaldo, Beto, Celina e Dalila, tá bom? Vou até colocar aqui, vocês podem perceber que, né, eles estão em ordem alfabética, né? Arnaldo começa com A, Beto com B, né? Celina com C e Dalila com D, tá bom? É uma forma de facilitar as coisas para a gente, né? Que a UBMAP faz, tá bom? Então fica A, B, C e D, né? Os 4 têm idades diferentes, então tem, né, uma diferença aí entre as idades, tá certo? Então a idade de A é diferente da idade de B, que é diferente de C, que por sua vez é diferente de D, né? São mutuamente diferentes, ok? Só que ele nos diz o seguinte, ele nos dá algumas informações aí, ó. Arnaldo, tá certo? É mais velho que Celina, tá bom? Então, a idade de Arnaldo é maior que a idade de Celina. E mais novo que Dalila. Então, significa dizer que Dalila é mais velha que Arnaldo, tá bom? Então, temos essa boa informação aqui, ó. E aí, gente, o esposo de Celina é o mais velho do grupo. Com base nessas informações, é correto afirmar que, gente, o esposo de Celina é mais velho do grupo. Ó, pela lógica aqui, ó, Arnaldo está descartado, né? Ele não pode ser
o marido da Celina, né? O esposo da Celina. Por quê? Porque ele, né, é mais novo do que Dalila, tá certo? Então, com certeza é o Beto, né? Beto vai ser o esposo da Celina. Então, Beto vai ser o mais velho de todos. Desses três aqui, o mais velho é quem? É Dalila. Então, Beto vai ser mais velho que Dalila. E Dalila é mais velha do que Arnaldo, que é mais velho do que Celina. Então, isso é a lógica que nós vamos ter, tá bom? Agora, nas questões, Celina é a mais velha que seu marido, Arnaldo. Celina não é a mais velha é o marido dela, o esposo dela, e ela não é mulher de Arnaldo. Então, isso aqui com certeza não pode. Beto é marido de Dalila, não é, né? Beto é marido de Celina, então, eliminado. Celina é a mais nova de todos do grupo e seu marido é Beto. Então, gente, olha só, realmente, Celina, ó, é a mais nova, tá bom? Aqui tem a menor idade do grupo e seu esposo é Beto, tá bom? Então, existe uma ligação aqui entre esses dois e entre esses dois, né? Dalila e Arnaldo e Beto e Celina. Tá certo? Então, letra C de coisa boa demais, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido aí, tá bom? Questão simples, rápida, mas que, né, muito boa, muito bem elaborada aí pela equipe da UBMEP. Então, chegamos, né, nessa questão aqui. Olha só, atenção, galera aí do Enem, tá bom? É uma questão muito boa para vocês, excelente, tá certo? É muito comum cair questões desse tipo. Então, vamos trabalhar com gráficos, tá certo? Então, vamos lá, gente, olha só. Esse gráfico vocês vão ter aqui, ó, os meses do ano no eixo horizontal, tá bom? E vão ter em um eixo vertical a quantidade de chuva em milímetros. E no outro, né, a temperatura em graus Celsius, no outro eixo vertical, tá bom? Então, vamos se ligando que é um tipo diferente de gráfico dos quais nós estamos acostumados, né? Acostumados a trabalhar sempre com o plano cartesiano, né? X, Y, e agora a gente tem um novo tipo de gráfico, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó. O gráfico mostra a temperatura média e a precipitação de chuva em Quixajuba, né? Que cidade, né? Diferente pra gente, né, gente? A gente acaba tendo dificuldade de falar. Quixajuba, eu acho que é assim a pronúncia em cada um dos meses do ano passado. Qual das alternativas a seguir está correta? Tá bom, gente? Então, primeira coisa que a gente faz vendo um gráfico, né, vai nos ajudar a compreender o ponto de máximo, o ponto de mínimo, né? Então, gente, olha só. Esse é o ponto de mínimo, né? Onde está mais baixo o gráfico, tá certo? Então, em seguida, temos esse. 2 pontos, vai nos ajudar. Agora, quem são os maiores? Os maiores é esse, tá bom? E, deixa eu ver, em seguida é esse, tá certo? Então, temos aí esses pontos. Então, vamos lá, gente, olha só. Com isso, nós temos o seguinte, ó. Letra A, os 2 meses mais frios foram também os de menor precipitação. Então, gente, vamos lá. Analisando aqui a temperatura, tá bom? Os meses mais frios, né, pegou aqui a temperatura, ó, em setembro e em agosto. Foram os meses mais frios, tá? Aqui, ó, em torno de, deixa eu dar uma olhada aqui, gente, 12, né, e aproximadamente 11, 10 graus, né, Celsius. E em termos de chuva, gente, olha só, nós temos aqui, ó, algo em torno de 100, né, e 15, 110 milímetros, tá bom? E o outro nós temos aqui algo em torno de 120 milímetros, tá bom? Então, os 2 meses mais frios, né, foram esses dois, foram também os de menor precipitação, é verdade, ó. Tá bom? Então, a letra A já foi de primeira, né, e acertou aí a letra A, tá certo? Então, os meses mais frios foram também os meses mais os de menor precipitação, né? Menor índice de chuva, né? Ou menor índice pluviométrico do ano. Tá? Então, algo interessante, né? Que a gente costuma achar que quanto mais chuvoso, né? Mais frio, aqui ocorreu o contrário, né? Então, agosto e setembro foram esses meses aí. Tá bom? Então, pessoal, hoje nós resolvemos essas 5 questões, tá bom? Temos mais 15 ainda para resolver.
Esse vai ser o primeiro bloco. Logo, logo eu pretendo, né, estar postando aí para vocês o próximo bloco, tá bom? Peço que me ajudem aí no canal, tá bom? Dê uma curtida legal, deixe seu comentário se for possível, dúvidas, sugestões e também, né, se inscreva no canal para ir ajudando aí a chegar a mais pessoas, tá bom? Então fiquem aí com Deus e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.